Você sabia que 75% dos casos de câncer de próstata acontecem em quem tem mais de 65 anos? Isso quer dizer que você que me assiste e como eu, já passou dos 60, está em um grupo de risco. O Instituto Nacional do Câncer alerta que o câncer de próstata já é considerado uma doença da terceira idade. A melhor forma de combater o câncer de próstata é a prevenção. E quem vai falar sobre isso com a gente hoje é o Dr. Elton Villarreal, urologista da Unimed Franca. Eu sou Fausto Puglia e te convido a acompanhar nosso vídeo do Unimed 60+. Já deixe o seu joinha e assine o canal para nos ajudar a atingir ainda mais pessoas. Vem comigo! Obrigado, Dr. Elton, por ter separado um horário na sua agenda para participar do Unimed 60+. Eu que agradeço o convite, Fausto, agradeço também a equipe da Unimed e espero aí poder ajudar um pouquinho com as informações, ainda mais nesse mês de novembro, que é o mês do Novembro Azul, que é um mês de campanha de conscientização aí de saúde masculina, né? Dessa busca do homem em se tratar de uma maneira mais adequada. Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir com um pouquinho de informação. Dr. Elton, quais os principais sintomas do câncer de próstata? É uma pergunta fundamental, Fausto, porque alguns homens às vezes esperam ter algum tipo de sintoma para procurar o atendimento com o urologista. E na verdade, o câncer de próstata, ele só vai trazer algum tipo de sintoma quando a doença ela já se encontra num estágio avançado. Porque basicamente o câncer de próstata, no seu estadio inicial, ele é assintomático, ou seja, ele não tem sintoma algum. Ele pode, às vezes, de sintomas, se confundir um pouco com o crescimento benigno da próstata. E o que ele vai trazer de sintoma? Às vezes uma dificuldade para urinar, sangramento na urina, uma sensação de que a pessoa quer urinar e ela não consegue esvaziar a bexiga. Mas geralmente esses sintomas eles são muito tardios. É hora que a gente às vezes perde o timing, aquele tempo para trazer um tratamento adequado. Então quando a gente fala em câncer de próstata, a gente pede para o homem assim, não espere sentir alguma coisa. Então façam uma avaliação, porque o diagnóstico precoce ele fica sendo fundamental para a gente conseguir trazer benefícios em tratamento. Bacana. E é justamente a pergunta que vem a seguir. A detecção precoce é o melhor tratamento? Você tem algum recado para quem ainda tem o preconceito com o exame? A detecção precoce é o melhor tratamento. Se a gente for pensar em câncer de próstata, que é a neoplasia maligna de próstata, ela, para você ter uma ideia em relação a números, que isso às vezes traz essa conscientização para a gente. Hoje no Brasil, de cada 100 homens, 6 terão seu diagnóstico de câncer de próstata. Então a gente espera que por ano tenha uma incidência no país em torno de 70 mil novos casos. Então a cada ano 70 mil homens são diagnosticados com câncer de próstata. De todos os tumores, de todos os cânceres, se a gente for colocar a somatória, o câncer de próstata ele pega uma fatia de 30%.
Então ele é disparado no homem o câncer mais frequente. Ele perde só para um tipo de câncer, que são esses tumorzinhos de pele. Fora esses tumores de pele, o mais frequente é o câncer de próstata. Então ele é responsável por basicamente 30% de todos os cânceres no homem. E quando a gente faz um diagnóstico precoce, a gente consegue proporcionar cura em torno de 95% dos pacientes. Então, se a gente fizer um diagnóstico precoce, de cada 10 cânceres, 9 a gente consegue curar. Então, a busca pelo exame preventivo, que a gente não fala assim, o exame preventivo, na verdade é um rastreamento. Porque o exame não vai impedir o paciente de ter o câncer de próstata. A gente só vai fazer um diagnóstico precoce antes desse câncer se espalhar. Tá? Então, a principal medida que tem que ter é, se ele tem algum caso na família, pai, irmão, algum parente próximo, a gente recomenda que ele comece uma avaliação aos 45 anos de idade. Se ele não tem nenhum caso na família, a gente pede para começar por volta dos 50 anos de idade. E como que é feito esse rastreio? A gente faz o PSA, que é o exame de sangue, o famoso exame de sangue, e a gente também tem que fazer o toque. Então o exame de toque da próstata, ele não é descartado ainda, né? Os homens às vezes querem só fazer o exame de sangue, mas o exame de sangue, ele não detecta 100% dos casos. Então, para a gente ter uma confiança no diagnóstico, a gente precisa fazer o exame de sangue e o exame de toque. Porque às vezes a gente tem alguns parâmetros do exame de sangue normal para aquela faixa etária e o exame de toque já está alterado. Então, quando a gente associa o exame de toque com o exame de sangue, a gente chega numa confiança maior em falar, ó, aqui tem algum tipo de problema, aqui está tudo bem, é só fazer o exame anual. Então ainda a gente usa o PSA, que é um exame fantástico, mas o toque tem que ser feito também. Bacana. E quais as formas de prevenir o câncer de próstata? O exercício físico é uma boa opção? É uma ótima opção. A gente percebe que o câncer de próstata ele tem um vínculo importante com sedentarismo, obesidade, tabagismo. Então, alguns vícios, né, algumas rotinas precisam ser abolidas. Então, o álcool também? O álcool um pouco, mas o tabaco mais, o sedentarismo. Então, na verdade, a obesidade, ela traz um risco maior de ter um câncer agressivo. Então, a obesidade, ela propicia uma maior agressividade do câncer. Então, a atividade física, ela ajuda esse paciente a manter uma massa magra adequada, diminui os índices de gordura corporal e isso colabora, em alguns casos, para uma menor agressividade do tumor de próstata. Além, claro, de prevenir outros tipos de doença, né? Então, a atividade física é muito importante. É uma das formas. É uma das formas. Atividade física, uma alimentação adequada, isso ajuda a evitar, em uma boa porcentagem dos homens, o desenvolvimento ou um desenvolvimento agressivo do câncer de próstata. Então, realizar atividade física, ter uma alimentação adequada, isso é fundamental. E o crescimento da próstata, que é normal no homem a partir dos 40 anos, ela pode se transformar num câncer? Não. A gente tem duas condições. Então, assim, tem o câncer de próstata e o crescimento benigno da próstata. O crescimento benigno, ele vai acometer todos os homens durante o seu envelhecimento. Isso é fato. Todo homem que estiver envelhecendo, ele tem um crescimento benigno da próstata. O que muda de homem para homem é a velocidade nesse crescimento benigno e se ele vai trazer sintomas ou não. Então, assim, passou dos 40, ela vai crescer. A gente não consegue predizer a velocidade de crescimento e se esse crescimento trará sintomas ou não. Cada um. Mas não tem esse vínculo, assim, ó, minha próstata é muito grande, eu tenho uma chance maior de ter tumor? Não.
Isso não tem essa associação de hiperplasia benigna e câncer. Então tem pacientes que têm próstatas muito grandes, 100, 200 gramas, e não tem problema nenhum com câncer. Tem pacientes que têm próstatas pequenas, 30 gramas, e já tem um câncer instalado. Então é fato que ao envelhecer essa próstata vai crescer. Por isso que é importante a gente realizar esse rastreamento e os exames preventivos em termos de saúde masculina. A mulher ela vai no ginecologista desde a adolescência. O homem ele está aprendendo agora a buscar o urologista para ter esse cuidado da saúde, de um envelhecimento adequado, de evitar alguns tipos de doença. Então o homem agora está começando a engrenar um pouquinho nesse cuidado. E o homem, não vou dizer a maioria, mas muitos têm o preconceito, né? Muito. A gente percebe que diminui, tá diminuindo um pouquinho. Né? Eles estão ficando, acho que a informação, né? A mídia, o acesso a redes sociais, isso tem diminuído um pouco o preconceito. Mas existe ainda, né? Parece que o homem ele vai perder um pouco a sua masculinidade se realizar um exame de toque. Né? E não tem nenhuma correlação com isso, né? Acho que é um preconceito que não cabe mais hoje em dia. Então é função nossa a gente disseminar esse tipo de informação para que o homem busque, né, o atendimento, porque hoje, né, não tem cabimento, às vezes, o homem não se cuidar por preconceito de um exame. E para a última pergunta, eu queria a informação de quantas vezes por ano procurar o urologista para fazer esse rastreamento. Quando a gente pensa só no rastreamento e no cuidado com relação ao envelhecimento saudável, realizar uma consulta por ano é importante. Então ele tem que buscar um atendimento uma vez ao ano, realizar a consulta, o exame físico, né, expor as suas preocupações, dúvidas ou sintomas. E aí, caso a gente tenha algum tipo de problema, a gente começa a individualizar o tratamento. Então, alguns pacientes fazem um segmento a cada 3 meses, outros pacientes são segmentos semestrais, alguns estão usando medicação, a gente tem que reavaliar em 60 dias, por exemplo. Né? Mas se o homem procurar como um check-up ou como um rastreio, tá tudo bem, os exames, o exame de toque está normal, não tem nada, a gente orienta um acompanhamento anual. Aí, se existir algum problema a ser tratado, vai depender muito do tipo de problema para a gente individualizar esse segmento. Mas, no mínimo, uma vez ao ano, esse homem tem que procurar um atendimento médico para fazer esse rastreio. Última. Deixa para o pessoal que segue o canal da Unimed Franca um recadinho, uma dica de como ele pode diminuir essa incidência de câncer que hoje está aí aumentando. Alguns fatores a gente não consegue mudar, que são os fatores familiares, né? Que vem a questão genética. Né? Mas o principal é ter muita atenção com relação à alimentação, tem que ser uma alimentação saudável, rica em fibras, então verdura, legume, frutas de maneira geral, uma hidratação adequada, a gente orienta aí que pelo menos um adulto tenha uma hidratação em torno de 2 litros de água por dia, evitar alguns tipos de hábitos ruins, que é o tabagismo, o sedentarismo, então realizar atividade física com uma certa frequência. Dessa maneira ele vai conseguir se prevenir de várias doenças que vão afetar essa qualidade de vida. Doutor, muito obrigado por esclarecer tantas dúvidas para nós. Encerro por hoje, novamente agradecendo pelo tempo dedicado. Eu que agradeço. Obrigado. E você que me assiste, assine já o nosso canal e deixe o seu joinha aqui no vídeo. Só assim podemos atingir mais pessoas. Comenta lá nos meus vídeos sobre suculentas se você conheceu o canal por aqui nos vídeos do Unimed 60+. Até a próxima!